Nós discutiremos sobre o bullying escolar, que é um fenômeno bastante discutido na atualidade, né, um fenômeno que resulta da forma como a sociedade contemporânea vem se organizando, né, é de conhecimento geral que o fenômeno da violência ele vem se ampliando contemporaneamente e vem também ganhando, né, outras formas de manifestação, uma diversidade de formas de manifestação que vem se instalar no ambiente escolar, desafiando aí os educadores a como enfrentar este fenômeno. Bullying é uma palavra de origem inglesa, né, que foi adotada em vários países, né, inclusive no Brasil, para caracterizar a violência escolar que acontece entre os estudantes. Eu vou fazer uma breve contextualização, né, de onde surgiu essa palavra, como ela surgiu, por que ela surgiu. É uma palavra que surge na década de 70, né, mas é bom deixar claro que o bullying não passa a existir na década de 70, o bullying é um fenômeno antigo, né, alguns autores até afirmam que bullying é tão antigo quanto a escola, né, bullying existe desde que existe escola, desde que existe a educação escolar, exatamente porque nos sistemas escolares existem pessoas convivendo, se relacionando, né, e no interior dessas relações vão surgir os conflitos. O bullying tem características bastante específicas que eu vou demonstrar para vocês um pouco mais à frente, né, mas eu vou voltar aqui na contextualização. Né, este termo ele surge na Suécia, como eu disse anteriormente, na década de 70, e ele passa a ser melhor trabalhado a partir da década de 80, quando um pesquisador, Dan Always, né, o nome dele é Dan Always, ele faz uma pesquisa na Noruega para saber qual a causa do suicídio e da elevação dos níveis de suicídio e de homicídio entre os estudantes adolescentes. E aí se descobre que esses fenômenos, suicídio e homicídio, têm a ver com a prática de bullying. Não é? E a partir daí, esse termo passou a ser difundido para vários países, exatamente na tentativa de se especificar melhor este tipo de violência escolar, né, que vem acontecendo aí nos sistemas educacionais. Bullying significa intimidação, ameaça, provocação. Alguns adolescentes, né, costumam eles próprios classificarem como zoar, zombar, né, discriminar, tratar com preconceito, né, e aí preconceitos de diversas ordens, isolar o colega, né, um conjunto de atitudes agressivas, de atitudes violentas que vêm aí habitando os ambientes escolares. Especificamente, o bullying ocorre entre pares. O que é que isso significa dizer? Bullying ocorre entre pessoas que estão no mesmo patamar social, e no caso aqui entre os estudantes, entre os colegas. Os autores definem bem essa questão, o bullying como um tipo de violência, um conjunto de atitudes violentas que ocorre entre pares, exatamente para dar especificidade ao fenômeno, que se confunde muito o tipo de violência interpessoal que ocorre entre os alunos com o tipo de violência que ocorre entre alunos e professores. E aí entendendo essa violência entre alunos e professores, tanto no sentido ascendente, né, do aluno para o professor, quanto no sentido descendente do professor para o aluno. É também um assunto bastante complexo, um fenômeno bastante complexo, né, que sabe-se que se ocorre exatamente porque a própria violência interpessoal que ocorre entre os alunos tensiona o ambiente escolar e acaba, né, levando alguns professores a agirem também de forma agressiva contra os autores de bullying, né, mas para a gente entender bullying escolar especificamente, é necessário que a gente focalize, né, este fenômeno nos pares dos quais nós efetivamente estamos tratando, que são aqui os estudantes. E aí eu trago, né, aqui a definição dos autores, que coloca o bullying acontece dentro de um contexto no qual os envolvidos se encontram em um patamar relativamente igual de posição social. Isso significa dizer que não há nada formalmente estabelecido e também não há nenhum elemento objetivo nas relações interpessoais dos alunos que autorize um aluno a agir de forma agressiva, de forma violenta contra outro aluno. São todos estudantes, né, e porque convivem diariamente, né, eles acabam vivenciando aí conflitos
que são conflitos vivenciados na macro-sociedade, entendendo aqui que a escola é uma micro-sociedade que acaba refletindo a forma como a macro-sociedade se estrutura. Outra característica do bullying é que ele ocorre sem motivação evidente. Não é? Então a gente pode pensar, então quer dizer que não existe motivo para que o bullying ocorra? Existe motivo para que o bullying ocorra, sim. Ele está assentado em determinados tipos de razões. Os adolescentes encontram razões para a prática do bullying. Só que são razões pouco evidentes. Por quê? Porque são razões que têm a ver com preconceito, com dificuldade que os adolescentes têm de conviver com o diferente. E aqui entendendo o diferente, tanto em termos sociais, quanto em termos comportamentais, né? Um aluno novato, um aluno que chegou na escola hoje, então ele é diferente porque ele é novato, é um aluno que tem um nome diferente, né? E aí os colegas acabam se apegando, né, a essas diferenças de forma preconceituosa, né, e tomam aquele colega que tem essa característica marcante como alvo das agressões. Então a gente não pode, né, com base nessa caracterização dos autores, entender o bullying como algo que ocorre sem motivação, porque existe um fator aí extremamente importante, né, motivador do bullying, que é o preconceito, a dificuldade, né, que não só os alunos, crianças e adolescentes têm, mas a gente sabe que é um fenômeno presente na sociedade inteira e que também nos desafia aí cotidianamente, essa dificuldade que nós temos, né, de lidar com as diferenças, até porque nós sabemos que a sociedade ela se organiza a partir de determinados padrões. A sociedade cria padrões, né? E na sociedade capitalista, sobretudo na sociedade capitalista contemporânea, nós temos uma forma de organização das relações sociais muito baseada na repulsa, né? Na intolerância ao diferente. Né, somado a isso, nós temos outras questões, como o individualismo, a competição exacerbada, que vem fazer com que, né, o diferente ele seja tomado aí como alvo das agressões por parte dos seus pares. Uma terceira característica refere-se ao fato de que o bullying baseia-se em relações desiguais de poder. O bullying sustenta-se em desequilíbrio de poder entre o autor e o alvo. Este desequilíbrio pode ser de ordem física, social, psicológica ou de possibilidade de defesa. Né? O que os autores estão querendo dizer com isso? Que não basta que um aluno tenha uma característica marcante para que ele se torne alvo de bullying. Associado a isso, este aluno tem uma baixa capacidade de reagir de forma adequada às agressões. E quanto mais ele não consegue reagir, ou quanto menos ele consegue reagir de forma adequada às atitudes violentas, mais ele vai reforçando a atitude agressiva dos seus pares. Uma quarta característica diz respeito à intencionalidade, né? Essa é uma característica que vem demonstrar o quanto que o bullying efetivamente é um fenômeno complexo, né, e os autores colocam da seguinte forma: o autor de bullying, né, o aluno que agride, que é agressivo com seus colegas, possui clareza de seus atos e sabe que o alvo das suas agressões não gosta das suas atitudes, mas mesmo assim as faz. Por que que o autor de bullying ele tem uma intenção, né, e ele toma a decisão de agir de forma violenta contra um colega, sabe que o colega não gosta e mesmo assim ele repete o ato de violência, porque ele quer causar sofrimento naquele aluno que ele tomou como vítima das suas agressões. E por que que o sofrimento é um elemento importante para compor aí o cenário do bullying? Porque o sofrimento ele destaca o autor do bullying como alguém que é forte, alguém que é capaz de fazer o colega sofrer, é capaz de isolar o colega, é capaz de angariar, inclusive, né, colaboradores, porque o bullying também tem essa característica. O autor das agressões, ele angaria colaboradores, né, isola o colega, discrimina o colega, e com isso ele consegue projetar-se na relação com seus pares, tornando-se aí o centro dos grupos, o aluno mais popular da classe. Essa é a intenção do autor do bullying. Uma outra característica é o fato de que o bullying ele é marcado pela repetição e pela frequência.
Os autores que vêm estudando o fenômeno chamam atenção para o fato de que o grande desafio que se coloca hoje para os educadores é eles saberem diferenciar um ato esporádico de agressão que acontece nas relações interpessoais e uma ação continuada que efetivamente venha se caracterizar como bullying. E eles vêm demarcando, os autores e pesquisadores na área, vêm demarcando que basta que aconteça 3 vezes ao longo de um mesmo semestre contra o mesmo aluno por parte de um mesmo colega, uma atitude de agressão, seja ela de qualquer característica, aí já está configurado o bullying acontecendo nas relações interpessoais. E eles dizem o seguinte: é comum no bullying que os alvos sejam agredidos ou ridicularizados todos os meses, semanas ou até mesmo várias vezes ao dia. A intenção é provocar uma dor não só no momento do ataque, mas criar na vítima uma expectativa de próximos ataques. Por isso é que o bullying tem o fator repetição, né? Porque se acontece uma vez só, aquele aluno que foi vítima da agressão, ele não vai se sentir intimidado porque ele não vai ter medo que aconteça novamente. Mas se acontecer uma segunda vez, né, como dizem os árabes, provavelmente vai acontecer uma terceira vez. E essa expectativa, né, esse sofrimento antecipado também é importante para o autor do bullying se afirmar nas relações de poder como centro dessas relações. O bullying ocorre onde há pouca ou nenhuma supervisão. Geralmente, o autor de bullying ele vai escolher aquele momento em que não há um adulto por perto para poder controlar, para estabelecer a vigilância e para coibir a ação dele contra o colega. Né? Geralmente, as agressões acontecem no intervalo das aulas, no pátio da escola, na entrada e saída do colégio, no transporte escolar e até mesmo na própria sala de aula, com ou sem a presença do professor. E aí a gente pode pensar, mas com ou sem a presença do professor? Não é? Será que acontece bullying na presença do professor? E acontece porque o bullying ele vem, né, mascarado, muitas vezes de brincadeira. Inclusive, a gente entra aqui na próxima característica do bullying. Né? Trata-se de uma violência velada, que aparece muitas vezes de forma bastante sutil, de difícil identificação. Então, muitas vezes o professor pode estar dentro de sala de aula e na frente dele ou ao lado dele tem um aluno sendo vítima de bullying por parte do seu colega. As agressões geralmente aparecem mascaradas como brincadeiras pela sutileza com que são conduzidas pelos seus autores. E aí o interessante de tudo isso, porque o bullying ele carrega um mito muito forte, que é o seguinte: existem brincadeiras que são típicas da infância e da adolescência. E como são típicas, é natural que elas aconteçam e não é necessário que se faça nenhum tipo de intervenção, né, quando ocorrem brincadeiras, né, sejam elas desagradáveis ou não, entre os alunos, porque faz parte do ritual de passagem. Então, essa é uma percepção comum e equivocada em relação ao bullying. E aí os autores que pesquisam na área, eles vêm sugerindo uma forma de os educadores identificarem se aquilo que está acontecendo ali na sua presença é uma brincadeira, né, de criança, ou uma brincadeira de adolescente, ou já extrapolou o limite da brincadeira e já virou bullying. E aí eles sugerem que os educadores façam a seguinte relação: existe uma motivação? Existe. Existe uma intencionalidade? Existe, né? Aqui a gente está partindo do princípio de que existe. Existe a repetição. Sempre existe aquele mesmo aluno sofrendo brincadeiras ou sendo alvo de brincadeiras por parte de um outro mesmo aluno? Existe. Como classificar isso como uma simples brincadeira ou já começar a entender isso como bullying? Focando naquele indivíduo que está sendo alvo dessa suposta brincadeira. E aí se perguntando, aquele aluno que está sendo alvo dessa suposta brincadeira, ele se diverte com a situação ou ele sofre com a situação? Não é? Porque se faz essa pergunta para o autor do bullying, para os espectadores, as testemunhas, que são os demais colegas que riem da situação, né, vai se falar que não, que é só uma brincadeira, que todos os dias acontece a mesma coisa, e aí o fenômeno é tomado como brincadeira e não há intervenção. Mas se pergunta para o alvo,
e ele diz que sofre, que ele não gosta, que ele não aguenta mais, que ele não suporta mais, existem outros sinais de alerta também que demonstram que aquele aluno está sofrendo, mesmo que ele não diga que está sofrendo, aí sim, a gente já consegue, né, estabelecer a diferença entre brincadeira e bullying. E aí tem uma autora, ela chama Cleo Fante, que ela é bastante renomada no assunto, né? Inclusive ela inaugurou aí as pesquisas nas escolas sobre bullying, e ela coloca a seguinte frase, né, que vem resumir isso que eu falei. Quando uns se divertem e outros sofrem, não pode haver brincadeira e sim violência. Né? Dessa forma fica bem demarcada aí a diferença entre brincadeira e bullying. O bullying se alimenta do silêncio das vítimas. Por que as vítimas se silenciam? Porque elas têm medo de delatar, né? Porque na verdade entende-se que pedir ajuda é uma delação, né? Então elas têm medo de delatar o autor e sofrer agressões ainda mais frequentes né, e com ainda mais vigor da próxima vez, por isso elas se silenciam. As agressões geralmente não são denunciadas, e não são só os alvos que têm medo de denunciar. As testemunhas também temem, né, denunciar exatamente para não se tornarem as próximas vítimas dos autores de bullying. Os sinais de alerta, como eu disse anteriormente, eles aparecem nos alunos-alvo, demonstrando que aquele aluno está sofrendo com a situação vivenciada cotidianamente no contexto do bullying. O principal dele é o índice crescente de infrequência. O aluno vítima de bullying, ele toma pavor de frequentar a escola. E aí ele começa a inventar doenças, inventar sintomas que depois se tornam doenças reais. Exatamente porque o bullying ele traz características muito sérias para quem sofre e para os demais envolvidos. A queda no aproveitamento escolar, né, e isso dá para os educadores observarem. As manifestações de baixa autoestima e tendência ao isolamento, né, é sabido que os alunos eles se organizam em grupos, né, eles formam as panelinhas, né, inclusive nas escolas norte-americanas já vem se discutindo e se enfrentando muito isso, né, que as panelas elas são formadas pelos melhores alunos, e aí aquele aluno que não consegue se integrar em panela nenhuma, ele acaba ficando isolado. Então já há uma política norte-americana para o fim do melhor amigo, né, para que todos possam ser igualmente amigos, para evitar, né, que uns estejam integrados e outros estejam isolados. Né? Mas se tem aquele aluno lá na hora do recreio que está isolado de todo o grupo, que não consegue se integrar, que na hora de fazer um trabalho em grupo, ele nunca consegue se integrar em grupo nenhum, isso pode ser um forte sinal de que este aluno está sendo vítima de bullying. Angústia, tristeza, ansiedade e depressão também são sinais, né, de que o bullying está ocorrendo. Dificuldade de falar sobre as mudanças de comportamento. Esses são sinais, né, mais gerais que um alvo de bullying pode demonstrar e que os educadores precisam estar atentos para identificar se o fenômeno está ocorrendo ou não. O bullying possui algumas classificações, como eu disse para vocês. Trata-se de um fenômeno multidimensional, ele possui várias faces, né, e ele possui aí, algumas classificações e graduações também com relação à sua gravidade, né, partindo aí do bullying leve, né, que é o bullying verbal, que tem a ver com colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, encarnar. Né, é chamado de bullying leve, não porque as consequências sejam leves, mas porque depois desse tipo de atitude existem outras atitudes que são mais graves do que elas. Fazem parte, inclusive, do bullying médio, que trata-se do bullying moral e psicológico. E aí tem uma série aqui de atitudes que compõem o chamado bullying médio. A calúnia, a difamação, a humilhação, a discriminação, a exclusão, o isolamento, você ignorar a presença do colega, isso também é bullying moral e psicológico. A intimidação, a perseguição, o assédio, a insinuação, o terror, o amedrontamento, a tiranização, a chantagem e a manipulação. Então, como nós podemos perceber, é um fenômeno
realmente multidimensional, como dizem, né, como afirmam aí os autores. E nós temos também o bullying grave, é o bullying físico e material. O bullying grave, ele é marcado pela agressão física, né? Envolve bater, chutar, empurrar, ferir, violar sexualmente, roubar e destruir pertences. E aí é interessante a gente fazer uma outra classificação aqui entre as atitudes descritas anteriormente, que separa, né, que divide o bullying entre bullying direto e bullying indireto. Quando a gente pensa no bullying físico e material, nós estamos falando de um bullying direto. Por quê? Porque ocorre de uma forma que é mais facilmente identificável. Né? Se eu vou bater em alguém, aquela pessoa tem que estar presente para mim para que eu possa agredi-la fisicamente. Mas existe a forma indireta do bullying, né? Falar por trás, denegrir a imagem, fazer fofocas, fazer intriga, tudo isso tem a ver com o bullying direto, que deixa mais o agressor no anonimato, né? E a vítima sem chances de se defender. E dentro do bullying direto, nós temos aí um tipo de bullying que vem crescendo muito e também sendo bastante discutido na atualidade, que é o chamado cyberbullying, ou bullying virtual, ou bullying digital, que é o bullying que ocorre, são as agressões, as atitudes violentas que ocorrem por meio de celulares, por meio de internet, por meio de fotos, né? Você criar situações constrangedoras e registrar nessas situações por meio de fotos e divulgar, né? Você lançar o nome de um colega numa rede social, né? Que hoje fala-se muito em rede social, cada dia cria-se uma modalidade nova, né? Para esses acessos, né? Que os adolescentes fazem, e isso faz com que amplie-se o universo das agressões, né? Tornem-se mais públicas e mais facilmente, né, publicizadas as humilhações, além também de garantir o anonimato dos autores de bullying. Existem alguns dados, e é importante ressaltar aqui que esses dados eles acabam coincidindo relativamente com dados de pesquisas internacionais. Esses dados demonstram que, no Brasil, mais de 50% dos alunos estão envolvidos no bullying. E aí a gente pode perguntar, que alunos são esses? São os alunos de escola pública? São os alunos de situação econômica menos favorável, menos satisfatória? Não, são todos os alunos, independentemente de condição social, independentemente de onde mora, independentemente se a escola é tradicional, se a escola é uma escola menos tradicional, todos os alunos, né, estão envolvidos em situações de bullying, representando aí 50% do conjunto dos alunos. O fenômeno é mais frequente no ensino fundamental, né, exatamente por causa da faixa etária. Os dados posteriores indicam que o maior número de agressores concentra-se na faixa etária de 13 a 15 anos, o maior número de vítimas concentra-se na faixa etária de 11 a 13 anos. 60% dos agressores são meninos. Isso tem muito a ver, inclusive, com as relações de gênero. Né? A gente sabe que os meninos são preparados para ser os mais fortes, para ser os dominadores. A nossa sociedade, historicamente, prepara os meninos para isso. Então, eles agridem mais que as meninas. Isso mostra as pesquisas. Mas por que as pesquisas mostram os meninos como mais agressores do que as meninas? Porque as meninas recorrem a formas de agressão mais sutis. Então, é mais difícil de identificar. Né? A Cleo Fante, que é a autora que eu citei anteriormente, ela discute, inclusive, que as meninas são muito mais cruéis do que os meninos. Né? Elas podem não bater, não machucar, né, fisicamente, mas elas tramam intrigas, não é? Elas criam todo um cenário de isolamento de uma determinada colega e conseguem, como eu disse anteriormente, angariar adeptos desse isolamento. Né? E outros autores já vêm chamando a atenção para o fato de que as meninas já têm evoluído aí para o tipo de bullying direto, que é o bullying físico. Então já tem organizado gangues, né, para se pegar depois da aula. Né? Então as meninas já vêm crescendo aí nas estatísticas
né, do fenômeno do bullying. O bullying é mais cruel entre os alunos mais velhos. O bullying ocorre menos entre os alunos mais velhos, como eu mostrei anteriormente. Mas ele é mais cruel entre os alunos mais velhos, porque os alunos mais velhos já têm mais condições de associar uma atitude de bullying com a outra. Não é? De criar aí de agregar bullying leve com bullying médio, com bullying grave, bullying direto com bullying indireto. Então os alunos mais velhos tendem a ser mais cruéis do que os alunos mais novos. Quando nós falamos de bullying, às vezes a gente pensa no aluno que agride e no aluno que é agredido. E se esquece de um outro envolvido neste fenômeno, que é representado pelas testemunhas. Né? Como estão mostrando aqui os dados, as testemunhas representam 51% dos alunos envolvidos em bullying, enquanto os alvos representam 22%, os autores representam 15%, e aqueles alunos que oscilam entre ser autor de bullying e ser alvo de bullying, porque há também, né, nesse fenômeno, a chamada conversão, aquele aluno que de tanto ser vítima de uma situação violenta, ele acaba se tornando um aluno violento e agressor de seu colega, então vem representando aqui 12% neste universo. Os autores de bullying apresentam algumas características específicas. Na verdade, é um conjunto de características que já são apresentadas aí como resultado das pesquisas dos estudiosos na área, que vem acentuar aqui alguma delas, e dentre elas a gente cita a hiperatividade, a impulsividade, o baixo aproveitamento, né? Geralmente aquele aluno que não consegue se dar bem, né, nas provas, nos trabalhos, tirar as melhores notas, se projetar como o melhor aluno da sala, ele vai buscar se projetar em outro campo e aí nas relações interpessoais com seus pares. Geralmente o autor de bullying gosta de ser o centro das atenções, muito embora ele tenha dificuldade de atenção, né, como está demonstrado ali, quer ser popular, né, ele quer dominar as relações e chamar todas as atenções dos colegas para ele, quer mandar, não gosta de receber ordens, pode ser agressivo também com os adultos, sente prazer e satisfação em dominar, vê sua agressividade como qualidade e tem a violência como referência de posição de poder. Né? Tudo isso decorre de processos educativos falhos. Os autores acentuam bem isso, né? Muito embora possam existir também tanto características psíquicas como emocionais que influenciam as atitudes dos agressores de bullying. Mas destaca-se aí a convivência em família, a forma como essa criança ou esse adolescente é preparado para o convívio social. Né? E sabe-se que muitas vezes criança e adolescente vivenciam violência no interior das relações familiares. Né? Além disso, há uma pressão muito forte, já decorrente, como eu disse anteriormente, da forma como a nossa sociedade se organiza, que é a competição. Então, os pais depositam expectativas muito grandes em cima dos filhos, querem sempre os filhos no topo, né, com as melhores notas, ganhando sempre os melhores prêmios, e isso tensiona, né, estressa essa criança e esse adolescente, e tudo isso vai desembocar na relação com os colegas no interior do ambiente escolar. Por sua vez, o alvo das agressões já apresenta como característica alguma diferença física ou comportamental. Isso é central na definição do perfil do alvo de bullying. Né? Pode ser uma obesidade, ou pode ser uma magreza excessiva, pode ser porque o aluno gagueja, pode ser porque o nome do aluno não é um nome comum, né, como foi dito anteriormente, pode ser porque os pais têm uma condição socioeconômica baixa, pode ser porque aquele aluno é proveniente de um bairro popular, né, pode ser porque o aluno usa óculos, né, pode ser porque ele se veste fora dos padrões estabelecidos socialmente. Então, aquele aluno ele tem uma característica que se torna foco, né, para aqueles alunos que têm a tendência a agredir porque têm dificuldade de lidar com as diferenças. Geralmente,
o alvo das agressões é quieto, introspectivo e tende à passividade. Tem mais dificuldade para fazer amizades, exatamente porque, por apresentar uma diferença, seja ela comportamental, seja ela social, seja ela de crença, seja ela de orientação sexual, essa pessoa já tem um certo receio em decorrência da dificuldade que ele tem de se integrar, né, com os grupos, exatamente porque os padrões já estão estabelecidos e são muito claros, e aquele aluno ele já se reconhece como alguém que não se integra nesses padrões, então ele tem mais dificuldade para fazer amizades. Por isso ele se considera desqualificado em relação ao grupo, muitas vezes se sente merecedor das agressões ou do isolamento. E por que isso acontece? Porque o próprio alvo das agressões passa a ver a sua diferença como estranheza, né? É como se ele fosse um aluno estranho dentre os demais alunos, e aí ele começa a acreditar que realmente ele merece ser agredido, ele merece ser discriminado, ele merece ser isolado, porque ele é estranho, né? Porque ele é diferente. Geralmente sofrem calados, né? Como já foi dito, essa é uma característica do bullying, o silêncio em relação às agressões, e também são vítimas de processos educativos falhos. Né? Sabido aí, quem estuda sobre relações familiares e quem convive com alunos que levam, né, queixas para o ambiente escolar, sabe que muitas vezes os pais pegam filhos como bodes expiatórios de relações afetivas mal sucedidas, então aquela criança ela é culpabilizada por tudo que dá de errado em casa, né? Uma criança tensionada, é uma criança que não é estimulada, né? Que ressalta-se só as qualidades mais baixas da criança, não se ressalta as qualidades altas da criança, então é uma criança que cresce se sentindo incapaz do convívio social e de enfrentar aí os desafios do convívio social. Como nós podemos ver, então, a família ela tem ela é um fator de peso aí na composição do fenômeno do bullying, né? E como esse fenômeno desemboca no interior do ambiente escolar, e os educadores também são pessoas de peso aí no enfrentamento deste fenômeno. Foi trazida aqui uma frase de um também estudioso na área. E esse estudioso, ele faz parte, integra uma associação que se chama ABRAPIA, Associação Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência, né? Uma instituição também de renome aí no trato da questão do bullying. Esse autor diz o seguinte: o excesso de peso corporal, a magreza, a baixa ou a alta estatura, a inteligência ou a dificuldade intelectual, a beleza ou a falta dela, a condição financeira, os problemas de saúde, a maneira de se vestir, de se arrumar, de se relacionar, a profissão dos pais, são fatores que podem levar um indivíduo a se tornar um bom alvo para o bullying. Na verdade, nós podemos resumir essa frase numa outra, né, bastante breve, que diz o seguinte: todos os alunos são alvos em potencial. Ninguém está livre de se tornar um alvo de bullying. Inclusive, as pesquisas já demonstram que um aluno que era só um espectador do bullying hoje ou ontem se tornou um alvo hoje, uma vítima hoje, ou pode se tornar uma vítima amanhã, vai depender aí de como que ele é tratado em relação aos padrões, tanto de comportamento quanto de beleza, que são tomados como normais pelo grupo no qual ele está inserido. A relação entre o agressor e o seu alvo. Aqui é interessante a gente notar que o agressor precisa do alvo. Ele depende do alvo para concretizar aquilo que ele objetiva, que é efetivamente ganhar uma posição de poder no grupo do qual ele faz parte. Então, o que ele vai fazer? O alvo da chacota ou da irritação ou da agressão pode se irritar ou reagir. Mesmo assim, a chateação vai aumentar ou mesmo piorar. E se o aluno fizer de conta que não está nem aí ou que não se importa, o grupo vai caprichar na atormentação para provocar alguma reação. Na verdade, o que vai depender aqui existe reação e essa reação ela é adequada para coibir
os atos de bullying, ou ela é mais favorável à legitimação de um ato de bullying, ao incentivo do ato de bullying? Porque muitas vezes o aluno reage, mas exatamente porque ele reagiu, a agressão ela vai se repetir e ela vai perdurar no tempo. Então, os alunos que são alvo precisam ser preparados para reagir de forma adequada a essa atormentação sistemática aí, que é realizada por parte do autor de bullying. Como eu já disse, tem bullying quando tem público, né? As testemunhas são fundamentais e elas podem aí ser classificadas a partir do... Tem como editar essa parte? Eu posso voltar? Tá. Então, tem bullying quando tem público, né? Como eu já disse. O autor do bullying, ele precisa da presença das testemunhas para se legitimar nos grupos, né? E a testemunha, ela pode exercer dois papéis diferentes, né? De ser ou incentivadora ou coibidora, e por isso ela vai ser classificada aí ou como auxiliar, né? Que auxilia, que são aqueles alunos que ficam o tempo inteiro ajudando o autor de bullying a tramar os atos de violência contra os colegas, os incentivadores que não participam aí da arquitetura dos atos de violência, mas que ficam colocando lenha na fogueira, né, e falando, vai lá mesmo, vai, faz. Os observadores, que são aqueles que só observam, mas também não fazem nada, né? E os defensores, que são a minoria, exatamente porque é característica geral das testemunhas não reagir, porque elas também temem se tornar as próximas vítimas de bullying. Existem os fatores de influência. Eu já procurei dar destaque aqui nas relações familiares, né, porque é um elemento bastante importante no incentivo, né, do bullying, ainda que não intencionalmente, a forma como as relações familiares vêm ocorrendo, vem fazendo com que os alunos eles vivenciem mesmo situações de tensão e de estresse que vão desembocar nas relações interpessoais entre os colegas, as inadequadas referências familiares de socialização, né? Há uma dificuldade muito grande hoje de se tratar de assuntos relacionados a respeito, a solidariedade, né, a dignidade do outro, que não se pode violar a dignidade do outro, que todos são iguais, que todos merecem igualmente serem respeitados, independentemente de suas características comportamentais ou sociais, né? Então os pais também enfrentam essa dificuldade, ou tratam isso também de forma inadequada, né? Alguns pais dão maus exemplos, né, de vivência social, né, porque se refere ao colega de trabalho de uma forma agressiva, ou é o marido que se refere de forma inadequada em relação à mulher, né, ou agride a esposa, ou a agressão é mútua, e uma criança que assiste a tudo isso, ela tende a reproduzir essas cenas de violência em outros ambientes, e o ambiente escolar vem sendo aí o ambiente central onde vão rebater essas relações. As cobranças excessivas da família, né, como eu já disse, as relações de competição, elas acabam tendo como núcleo ali a família, então o adolescente ele já é preparado para competir desde lá da escola, né, e começa lá na infância, na primeira infância, e atravessa na infância, e quanto mais se vai avançando, que é quando o adolescente ele já tem mais condições de gerar resultados para os pais, a tensão aumenta, né, e isso pode influenciar na prática de bullying. A sensação de impunidade na família, né, que é a dificuldade que os pais vêm enfrentando aí também de colocar regras claras e firmes, né, e contundentes e também eficientes para os filhos, e também as escolas, né, foi discutido e discute-se sobre a questão de regimento escolar, discute-se sobre a questão de ato infracional. Ainda não existe uma legislação específica que trata do bullying, mas há uma guarida, né, já bem estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os regimentos escolares também podem aí se adequar a essa, não nova, né, porque a situação de bullying não é nova, mas é uma situação que vem sendo bastante discutida e preocupando bastante os educadores na atualidade. Além disso, existem algumas atitudes dos próprios educadores que podem
incentivar a prática de bullying entre os colegas. Uma dessas atitudes é a subvalorização do fenômeno, né? Exatamente porque há essa crença de que existem brincadeiras de criança que são brincadeiras de criança e que devem ficar entre as crianças. Existem brincadeiras de adulto, é comum a zoação entre os adolescentes, então eu não vou interferir. Né? E essa não interferência ela acaba perpetuando, ajudando a perpetuar o fenômeno nas relações escolares. A intervenção inadequada, né? Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconiza uma intervenção pedagógica, e aí em todos os sentidos, e também, né, a gente pode, por analogia, entender essa concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente também em relação ao bullying, né? Muito mais do que tratar como uma questão disciplinar, é tratar pedagogicamente, né? Inclusive tratar sob o ponto de vista de todos os envolvidos no fenômeno, não só focalizando no autor, né? Há uma tendência muito forte, eu vou punir aquele agressor para ele entender que ele não pode fazer isso com o colega. Né? E aí não se discute o problema, discrimina-se aquele aluno que é autor, né? Centraliza aquele aluno e aí ele vai mais uma vez, né? Ele tende mais uma vez a se reproduzir como um autor de bullying. E os incentivos às agressões, que muitas vezes acontecem até de forma não intencional, né? Muitas vezes o professor ele ri, né? Tem ali um contexto de suposta brincadeira, todo mundo está rindo, o professor ri também, né? E a gente pensa nos rebatimentos disso por um grupo de crianças ou de adolescentes em que um adulto está dando legitimidade, né? Porque na verdade acaba acontecendo dessa forma, a um ato de agressão, por mais sutil que ele seja. Né? Existem também práticas de comparação, o professor que compara um aluno com o outro, né? O professor que ignora o aluno, porque já não aguento mais, esse aluno não vai aprender, não aguento mais chamar atenção, ele não vai ficar calado, ele não vai se disciplinar, então agora eu vou ignorar, né? E tudo isso acaba contribuindo para a prática do bullying. Né? Professores que eles próprios colocam apelidos nos alunos, né? E aí os demais alunos acabam tomando, né, aquela atitude como um pretexto para poder agredir aí, ou moralmente ou psicologicamente o colega. As consequências do bullying. Né? Os autores têm chamado bastante atenção para o fato de que as consequências do bullying já têm se tornado questões de saúde pública, exatamente porque são questões que rebatem não só na vida, né, objetiva, no que diz respeito ao desempenho do aluno, mas na sua própria condição fisiológica. Os alvos e as testemunhas podem desenvolver problemas emocionais e doenças psicossomáticas. Aqui a gente pode destacar os transtornos do sono, os transtornos alimentares, né? Tem alunos que desenvolvem síndromes do pânico, né? E aqui tanto alvos como testemunhas, porque as testemunhas, na verdade, elas vivenciam este ambiente de tensão e podem ser afetadas nesse sentido pela prática do bullying. Os autores de bullying, que geralmente reproduzem na vida adulta os padrões violentos de comportamento, os autores chamam atenção para o fato de que, e os estudos demonstram isso, né, os autores de bullying têm uma tendência muito forte de, na vida adulta, adentrar o mundo do crime ou das drogas, exatamente porque não houve uma intervenção ali no momento certo e esse padrão é reproduzido na vida adulta. E as escolas também sofrem porque podem ser transformadas em locais onde se experimentam sentimentos de tensão e insegurança e toda a comunidade escolar é negativamente afetada. E é negativamente afetada a partir de quais consequências? Da queda do aproveitamento dos alunos, as faltas reiteradas, exatamente por causa da fobia, né, que se desenvolve em determinados alunos pela frequência à escola, a evasão escolar, que é um dos fenômenos mais preocupantes, e a própria violência escolar aí nas suas diversas formas de manifestação. Os autores chamam atenção para o fato de que o Brasil ele apresenta uma diferença no que diz respeito às consequências no ambiente escolar em relação aos Estados Unidos, e a mídia ela dá provas disso. Nos Estados Unidos, o que há de mais comum como consequência do bullying são os homicídios e os suicídios.
né? Um aluno que adentra uma escola armado e ali ele vitimiza vários colegas e alguns professores e depois suicida. Não é? Pode ser aquele aluno que sofreu durante um longo período, não é? Foi vítima de bullying durante um longo período, não houve intervenção, e aí ele desconta, né? Ele descarrega toda essa carga que ele foi acumulando nos colegas e também nos professores, a quem cabia tomar providências no momento certo. No Brasil, por sua vez, a consequência maior é a evasão escolar. As escolas têm sido marcadas aí pelo fenômeno da evasão escolar em decorrência do bullying. Não que não aconteçam fatos semelhantes aos que vêm acontecendo nos Estados Unidos, mas o que caracteriza bastante o Brasil em termos de consequência é a evasão escolar. Existem algumas medidas de enfrentamento, e aí os autores são bastante sugestivos nessa parte, e eles chamam a atenção para o fato de que os educadores precisam se manter em permanente estado de alerta. Isso significa dizer que os professores não podem esperar o bullying acontecer e acontecer de forma grave para que haja intervenção. Existem os sinais de alerta, não são de fácil identificação, como foi apresentado anteriormente, mas os professores precisam se preparar para identificar esses sinais de alerta. Conhecer a realidade sociofamiliar dos alunos, conhecer a realidade sociofamiliar dos alunos facilita para os educadores entender por que aquele aluno se comporta daquela determinada maneira, não é? Estabelecer limites claros contra o bullying, e aí o regimento escolar ele cumpre um importante papel nesse sentido, né? Nessa escola não é permitida a prática, né? E nós já sabemos quais são as práticas de bullying. Então não é permitida a prática de agressão verbal, não é permitida a prática de intimidação, não é permitido colocar apelidos pejorativos, né? Isso tem que ficar claro para as crianças e adolescentes. Intervir imediatamente, não banalizar as queixas dos alunos ou os sinais de alerta, evitar ações puramente punitivas ou pontuais contra os autores, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz aí a prerrogativa das medidas socioeducativas, né? Aquele aluno precisa ser educado, né, para a convivência social, então não basta só punir, até porque tem as consequências adversas, como já foi apresentado anteriormente. Ajudar na mudança da imagem predominante em torno dos agressores e das vítimas, né? Isso aqui é um trabalho também bastante desafiador, porque, de um lado, o autor de bullying ele tem uma autoestima muito elevada, ele tem uma visão distorcida de si mesmo, né? Ele é o mais viril, ele é o mais inteligente, mesmo que de fato ele não seja, ele é o mais legal, ele é o mais popular, né? E todo o resto está à margem, né, no entorno dele, enquanto que a vítima, né, ela tem a autoestima menos elevada, né, ela é a que está fora dos padrões, ela é incapaz de se adequar aos padrões, então são imagens predominantes que precisam ser desconstruídas, até porque nós estamos falando aqui de relações entre pares, e como foi dito no início, não existe nenhum elemento objetivo, né, que justifique a diferenciação e essa relação diferente de poder entre os alunos. Incentivar uma cultura anti-bullying na escola, divulgar o assunto, discutir sobre o assunto, conhecer como o fenômeno está ocorrendo na escola, né? Os autores afirmam de uma maneira bastante contundente que algumas escolas acreditam que no interior delas não ocorre o bullying. E aí, o que eles explicam a respeito disso? Que a escola que afirma que nela não ocorre bullying é porque ela não sabe o que é bullying ou porque ela não sabe identificar quando o bullying está ocorrendo. Então, na verdade, é um tema que precisa ser amplamente divulgado, discutido por toda a comunidade escolar. Os autores colocam aí como primeiro passo a ser dado a realização de pesquisas daquele universo ali de alunos para saber, qual é o percentual de agressores, qual é o percentual de alvos, e qual é a frequência, quais são os tipos de agressão que acontecem, mais corriqueiramente. Então, este seria o primeiro passo. Um segundo passo seria a busca de parceiros, até porque é um fenômeno multidimensional, eu volto a dizer, que não começa na escola,
e também não acaba na escola, então há necessidade de se buscar aí os parceiros. E os autores recomendam também, aí muito na perspectiva de como a própria Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente vem, né, preconizando a educação hoje, que é a formação para a cidadania. Então, envolver os alunos na formulação de regras de comportamento, porque esses alunos passam a se reconhecer como autores das regras que eles mesmos vão ter que respeitar, né, que é o chamado protagonismo juvenil. Então, para finalizar a discussão sobre o bullying, eu trago aqui um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 18, que vem, de uma certa forma, estabelecer aqui a responsabilidade dos dirigentes do sistema educacional e dos educadores, de uma forma em geral, na coibição desse tipo de situação de violação dos direitos da criança e do adolescente que estão preconizados no Estatuto. Este artigo diz o seguinte: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Eu agradeço pela atenção. Qualquer outra informação que seja necessária, vocês podem entrar em contato pelo e-mail neps@unimontes.br.